Gostaria de convidar você a fechar seus olhos para a gente orar. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor pelas nossas vidas. Senhor, tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida, da nossa busca, e por isso estamos aqui nessa noite, para te buscar, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, somos feituras suas, como a palavra diz, somos propriedade exclusiva do Senhor, chamados das trevas para a maravilhosa luz, e queremos, Senhor Deus, viver todo o propósito para o qual o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Nós queremos desfrutar. Pai, eu coloco diante do Senhor a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Senhor, que o Senhor possa achar corações, Senhor, onde a palavra cairá como semente e dará fruto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito contrário, todo espírito de distração, tudo aquilo que quer roubar a palavra, roubar a semente que o Senhor quer lançar sobre as nossas vidas nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Ah, Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas e nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Esses dias, eu acho que todo final de ano, a gente começa a pensar, né? E eu não digo que foi agora, mas acho que no começo do mês, eu comecei a pensar na minha vida. Quando a gente chega numa certa idade, que eu não vou falar quanto, mas que você já viveu mais do que você vai viver, né? Aí você para e começa a pensar, e eu comecei a pensar sobre a minha vida. Eu comecei a pensar que talvez eu tivesse mais 20 anos na minha força, né? Porque com Deus a gente pode chegar a 100, 110 anos. Mas assim, normalmente na minha força eu teria 20 anos para servir o Senhor com toda a minha força, todo o meu coração. E eu achei isso muito pouco. Falei, 20 anos passa muito rápido, né? E aí eu pensei 10 anos também. E eu falei assim, daqui 10 anos, como que vai estar a minha vida? Como que vai estar o meu ministério? Como que vai estar a minha família? Eu espero já ser vó daqui 10 anos, né? A gente começa a pensar. E a gente sonha só planos de bem, não é verdade? Quem sonha? Eu pergunto para você, daqui a 10 anos, como que você gostaria que a sua vida fosse? Qual seria a vida perfeita para você daqui a 10 anos? Eu tenho certeza que você só vai falar coisas boas. E amém por isso, porque o Senhor também tem coisas boas para a sua vida, amém? Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho preparado para vós. Pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E meditando nisso, Deus, assim, na sua sabedoria, eu não sou muito de assistir televisão, e eu uso mais a internet para assistir palavra, louvor, mas eu vi um documentário que me chamou a atenção, mas Deus queria falar comigo, sobre uma história de uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, muito famosa, e ela começou a vida dela muito bem. Ela começou cantando na igreja, como muitos cantores, né, americanos começam a cantar música gospel na igreja. E ela tinha uma vida na igreja. Mas a partir de que a voz dela, que Deus deu a ela, era tão linda, ela foi começando a cantar secularmente. E a vida dela começou naturalmente a crescer, ela se tornou muito famosa. Eu estou falando de uma cantora que chama Whitney Houston. E ela, como alguém que cresceu na igreja, eu acho que ela sabia que Deus tinha planos para a vida dela. Só que ela começou a andar por um caminho, como diz a palavra, há caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. E ela começou a andar por esses caminhos. E em 2002,
ela deu uma entrevista. Ela já tinha envolvimento com drogas, ela já estava num casamento conturbado, mas ela estava ali na luta, vencendo. Né? Naquele momento, parecia que ela estava bem. E ela deu uma entrevista para uma grande apresentadora americana, que chama Diane Sawyer. Acho que é isso mesmo, eu não sei pronunciar direito em inglês. E nessa entrevista, é uma entrevista até extensa, mas essa entrevistadora pergunta para ela assim, exatamente, como seria a vida perfeita para você daqui 10 anos? Isso era em 2002. E eu queria, geralmente eu não faço isso, mas hoje eu resolvi trazer um pedacinho, 20 segundos, a resposta dela para essa entrevistadora. Eu vou pedir para os meninos colocarem, e você acompanha ali a resposta dela. 10 years from now, Yeah. give me the perfect life for Whitney Houston. Retired, sitting, looking at my daughter grow up, become a great woman of God, grandchildren. Aposentada, vendo minha filha se tornar uma grande mulher de Deus e netos. Esse era o desejo dela para 10 anos. 10 anos depois, ela foi encontrada morta numa banheira, num hotel. Aparentemente, drogada, morreu assim, por afogamento. E Deus, quando eu vi isso, me trouxe um temor tão grande. E falo mais, ela morreu em 2012, e ela tinha o sonho de ver a filha dela se tornar uma grande mulher de Deus. 3 anos depois, a filha também morre afogada. Quer dizer, ela não morreu afogada, ela foi encontrada na banheira, já praticamente sem vida, ela foi ressuscitada, ela ficou 6 meses em coma induzido e veio a falecer com 22 anos. Agora eu pergunto para você, é essa a vida que Deus tinha para ela? Para a filha dela? E nessa noite eu quero trazer uma meditação para a gente. Para que a gente aprenda algumas coisas. Porque eu sei que Deus preparou a minha vida e a sua vida para que daqui a 10 anos você esteja vivendo os melhores dias da sua vida. Amém? Porque esse é o plano de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não foi vontade de Deus o fim dessa moça assim. Uma moça que ganhou mais de 6 Grammys. Ela tem uma voz linda, eu acho que a maioria conhece. Não era o fim que Deus tinha para ela, nem para a filha dela. E não era o fim que ela queria. Mas o que aconteceu então? O que aconteceu? E é sobre isso que eu quero falar. Abra comigo lá em Isaías 48. Versículo 17. Nós sabemos, como diz lá em Provérbios 16, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Ou seja, nosso coração ele pode ser enganoso, mas Deus tem um caminho certo, uma resposta certa. No Provérbios 16 também, 25, é onde ele diz, há caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, de direito, mas no final são caminhos de morte. Mas Deus, Ele não nos deixa órfãos. Não foi isso que Jesus falou? Não deixarei vocês órfãos. Vou enviar o Espírito Santo para guiá-los, para ensiná-los. E
Em Isaías 48, que eu pedi para você abrir, versículo 17, o próprio Senhor diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminhos em que deves andar. Amém? Isso é uma promessa. O Senhor diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Essa é a promessa. Essa é uma promessa que eu creio que essa moça teve. Ela cresceu na igreja. Com certeza foi ensinado a ela o caminho que ela devia andar. Mas eu creio que ela cai no versículo seguinte. E o meu alerta hoje é para que eu e você não caiamos no versículo seguinte. Diz aqui o versículo seguinte: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Você percebe? Existe uma promessa. E nessa promessa Deus diz que Ele vai ensinar o caminho que nós devemos andar. Mas Ele dá um alerta. Tipo assim, me ouça. Porque aqui Ele diz: ah, se tivesse dado ouvidos. Porque aqui Ele estava falando para o povo que tinha os mandamentos, que tinha a promessa, que tinha a lei. E decidiram deixar de servir ao Senhor e servir a outros deuses. E serem levados para o cativeiro. O lugar onde que não era o que Deus tinha preparado para eles. O lugar que Deus preparou sempre foi Canaã. Sempre foi a terra prometida. Mas aqui eles não estavam vivendo porque não estavam ouvindo. E eu penso também, eu gosto muito da palavra de Deus e ela sempre nos dá exemplos. Tanto exemplos negativos, mas também muitos exemplos positivos. Para a gente aprender a como fazer, a como viver, a como desfrutar dessa vida abundante, como desfrutar das promessas, como desfrutar da herança preparada por Deus para as nossas vidas. E eu me lembro, eu fico pensando no povo que saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito com a mão poderosa de Deus, vendo Deus fazendo milagres, eu acho que todos eles também ansiavam por algo. Eles queriam. Eu acho que eles pensavam: daqui 40 anos, eu devo estar estabilizado com os meus filhos, na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Mas nós sabemos que daquela geração, somente 2 entraram: Josué e Calebe. E os filhos desses homens. Mas por que também eles não desfrutaram? Por que eles não creram? Por que eles não receberam? Por que eles não viveram o que Deus tinha preparado para eles? E por que Josué e Calebe viveu? Por que Josué e Calebe desfrutou, herdou a terra? Josué morreu com 110 anos. Por isso eu citei 110 anos. Porque eu falei: nossa, Josué viveu até 110 anos. Né? Eu também posso viver. Por quê? Por que eles entraram? E é isso que eu quero compartilhar também um pouquinho com você. Todos saíram do Egito com sonhos e expectativas, todos eles. E como eu perguntei para você, eu creio que você tem sonhos e tem expectativas, não só para o ano de 2019, mas para o ano de 2020, 21, 29, 39, eu não sei. Mas eu creio que você tem expectativas. Só que daqueles que saíram, só Josué e Calebe entraram, mas os outros não entraram por causa da dureza do coração e por causa da incredulidade. Agora, eu queria que você abrisse comigo em Josué 14, e nós vamos ver por que Josué foi diferente. Deuteronômio, Números 14.
Números 14, versículo 8. Antes da gente ler, eu quero falar uma coisa que Josué tinha e que eu e você precisamos ter. Primeiro, ele tinha a visão correta, a visão igual a que Deus tinha, a visão de fé, a visão de confiança em Deus. Enquanto ele foi um dos que foi mandado para espiar a terra com mais 11. E nós sabemos que só ele, Josué e Caleb, trouxeram um relatório bom. Os outros 10 trouxeram um relatório real. Qual era o relatório real? A terra é boa, mas ela está cheia de inimigos. Ela está cheia de gigantes. E nós somos como gafanhotos aos seus olhos. E nós, assim, nos sentimos também como gafanhotos. Mas Josué não. Josué tinha uma visão diferente. Josué tinha uma perspectiva diferente. Ele viu os gigantes, viu. Ele viu os gigantes. Mas ele sabia quem era o Deus dele, amém? Quando nós sabemos quem é o nosso Deus, não importa quantos gigantes tenham na terra, na sua promessa, não importa o tamanho dos gigantes, um a um vai cair, amém? E aqui a gente vê em Números 14, versículo 8, ele falando para o povo, quando o povo começou a ficar, porque o relatório dos espias deixou todo o povo abatido e abalado, mas ele se levantou e falou assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Amém? Se o Senhor se agradar de nós. Essa é a receita. É isso que nós precisamos entender. Se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos herdar. Mas como que o Senhor se agrada? Não vou pedir para você abrir, mas em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como? Se o Senhor se agradar de nós, então entraremos na terra que Ele vai nos dar, terra que mana leite e mel. E Josué entendeu que ele precisava ter fé, ele precisava crer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, para que você herde a sua promessa, para que daqui 10 anos você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você, e os seus sonhos, porque existe também uma promessa linda em Provérbios 35, acho que 6, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É mais do que a promessa, é mais do que as necessidades, são desejos, são sonhos, amém? Então a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará desejos do teu coração. Você tem desejos, coisas que seriam mimos do Senhor? Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Eu não vou contar testemunho aqui, mas eu tenho muito testemunho. Eu sempre falo para o meu marido na minha casa: Deus me mima. Deus me mima. Coisas assim, que a gente fala assim: Senhor, sabe, eu não precisava, mas o Senhor fez, porque o Senhor se agrada em mimar, em satisfazer os desejos do coração, os sonhos. Esse é o nosso Deus. E Josué entendeu isso. Ele teve uma visão correta. Ele teve fé. Ele viu o quê? Ele viu o tamanho do Deus dele. Ele teve fé, porque Deus falou antes. Deus falou para eles: eu tenho preparado para vocês uma terra que emana leite e mel, e eu vou vos dar por herança. Amém? Deus tinha prometido. E a palavra de Deus diz assim, que para cada uma das suas promessas, Deus tem o quê? O
sim e o amém. Para cada uma das promessas de Deus, Deus tem o sim e tem o amém. Qual é a promessa de Deus que você tem? Qual é a promessa de Deus que você ainda não viveu? Qual é a promessa de Deus que você quer viver nos próximos anos da sua vida ou nesse próximo ano de 2019? Creia, tenha fé, porque se Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer e cumprir. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos aprender com Josué, para que a gente possa herdar e ter os melhores anos das nossas vidas pela frente. Ele ansiava por mais de Deus, então eu falo para você, anseie por mais de Deus, anseie pela presença de Deus, deseje. Abra comigo em Êxodo 33, versículo 11. Aqui nós vemos que Moisés, ele buscava o Senhor e Deus falava com ele face a face. E para buscar o Senhor, Moisés, ele saía do arraial e ia a um lugar que se chamava Tenda da Congregação, que era onde Deus descia, onde a presença de Deus vinha e falava com Moisés. Mas nós estamos falando de Josué. Nós falamos o quê? Que Josué ansiava por Deus. Ele tinha fome de Deus. E vamos ler aqui o que Josué fazia. Versículo 11, Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Não se apartava da tenda. Ele falava assim, eu preciso da sua presença. Diz aqui que Moisés voltava, mas Josué não se apartava da tenda. Ele ficava ali, porque ele sabia que era ali que Deus vinha, era ali que Deus falava, ainda que Deus não estivesse falando com ele. E eu quero dar uma palavra para você. Você pode estar falando assim, Senhor, eu tenho te buscado, mas parece que o Senhor não fala comigo. Mas eu quero te dar uma palavra. Não saia da porta da tenda, porque vai chegar o dia em que Deus vai falar com você, assim como Ele fez com Josué. Depois da morte de Moisés, Josué foi levantado. Então não desista, anseie pelo Senhor, busque o Senhor, não se aparte do Senhor. Amém? Uma outra coisa que eu quero que nós aprendamos com Josué, é assim, tenha fé, eu já falei disso, né? Mas eu falo assim, tenha fé, mas não duvide do que Deus prometeu, nem que para isso precise de um milagre. Abra comigo em Josué 1, versículo 10. Porque muitas vezes nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos que Deus é bom, que Deus pode nos abençoar. Mas na hora do milagre fica difícil. Ah, mas eu orei já tanto tempo pelo milagre e não aconteceu. Ah, ou eu orei para que uma pessoa fosse curada e ela morreu. Não importa, querido. Nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Eu sou o Senhor e não mudo, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que faz milagre e continuará fazendo milagre todos os dias, amém? Nós precisamos crer. Josué 1:10 diz aqui, a gente sabe que ele tinha recebido uma promessa no capítulo 1, que aonde ele pisasse a planta dos pés, Deus daria como herança. Que Deus seria com ele. Ele falou assim, então somente ser forte e muito corajoso. Sabe, não cesses de falar desse livro. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. E no versículo 1:10, aqui eu falo, ele creu no milagre. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo,
passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Por que eu falo que ele tinha fé? Porque ele falou assim, ó, se prepara. Se prepara, porque vocês vão passar o Jordão. Só que o Jordão era um rio. E talvez nem todo mundo soubesse nadar. E talvez não ia dar para passar com tudo que eles tinham. Deus precisaria fazer um milagre. E nós sabemos que Deus fez um milagre para Josué. Quando o povo pisou, o rio abriu. Amém? Creia. Receba as palavras muitas vezes. Eu dei uma palavra para você, venha buscar o Senhor na sexta-feira. Venha. Talvez aquela resposta que você quer, Deus vai falar aqui com você. Não estou falando que, mas pode. Escute a voz dos seus profetas, dos seus pastores. Creia. Porque Deus, às vezes, vai honrar o profeta e o pastor. E você que vai ser abençoado. Amém? Então, creia, creia. Não importava o Jordão. Ele já sabia o Deus que ele queria. Ele já sabia que ele já tinha passado o Mar Vermelho. O Jordão ia ser fichinha. E foi fichinha, amém? Para o nosso Deus não tem tamanho de milagre. Milagre é milagre, amém? Outra coisa que nós aprendemos com Josué, e falo para você, não se detenha em frente a um fracasso. Busque a causa, corrija e siga adiante. Deus tinha dado a promessa para Josué, que aonde ele pisasse a planta do pé, Deus daria. E ele foi guerrear numa cidade pequenininha chamada Ai, e eles perderam. Eles perderam. E aí ele ficou meio em crise, Senhor, mas o Senhor tinha falado que onde eu pisasse a planta ia ser minha. Então, eu perdi, mas eu vou ganhar. Não importa se eu perdi, eu vou ganhar. E ele fez o quê? Foi buscar o Senhor e perguntar para Deus. E Deus falou, revelou para ele Acã, que tinha tomado das coisas condenadas. E por causa de Acã, toda a congregação de Israel sofreu a pena e perderam aquela próxima cidade, que era Ai, aquela próxima guerra. Mas o que ele fez? Ele foi até Acã. Ele corrigiu o erro. E depois que a justiça foi feita e o juízo veio, eles lutaram de novo e venceram. Amém? Então eu falo para você, não se detenha diante de fracasso. Às vezes nós fracassamos por nossa culpa mesmo, se arrependa. E siga em diante. Nosso Deus diz o quê? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. Amém? Confessa e siga em frente. Se alguém falhou também e você está tendo derrota, ore, busque e o Senhor vai trazer a direção. Amém? Ore por cada situação, porque Deus ouvirá. Deus ouvirá. Josué 10. Nós sabemos que Josué também estava diante de uma dificuldade muito grande, de uma guerra que ele precisava vencer. E para isso tinha que ficar claro. E a palavra de Deus nos diz no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Atendido a voz de um homem. Uma voz pode ser atendida pelo Senhor.
Às vezes você diz assim, só eu na minha casa tenho orado pelos meus filhos. Não importa. De repente só a mulher ora e o marido não ora. Não importa. Deus atende a voz de um só. Amém? É lógico que a gente tem que buscar a oração em conjunto, porque ela tem poder. Mas ore, ore, ore e creia. E isso a gente vê. Ore por cada situação. Espere, outra coisa. Espere o tempo de Deus para você ser usado, para que seu ministério flua. A gente vê tanta gente afundando. Literalmente afundando, porque Coré, Datã e Abirão afundaram o ministério deles. Porque não esperaram o tempo de Deus. Não quiseram fazer do jeito que Deus falou. Josué não. Josué honrou Moisés. Josué esperou Deus fazer. A palavra de Deus diz, agindo eu, quem o impedirá? Amém? Ninguém pode impedir teu ministério. Pastor, não pode impedir teu ministério. Agindo eu, quem impedirá? Você pode, se você tiver algumas atitudes, como teve Datã, Coré e Abirão, como teve Arão e Miriam, que começaram a questionar. Arão e Miriam viram realmente uma falha no irmão deles, que ele tinha se envolvido com uma mulher que não era do povo, e ele começou a questionar, e eu aqui? E o que aconteceu com eles? Miriam ficou leprosa, eles ficaram leprosos, Miriam foi colocada até para fora. E Datã, Coré e Abirão se rebelaram também contra Moisés, e a terra os tragou. Agora Josué não. Josué servia, nós lemos lá que ele servia a Moisés, ele estava ali junto, e a gente viu que ele não se apartava da tenda, ele ia atrás de Moisés, e logo depois o que aconteceu? Deus tinha que escolher Josué, e Deus escolheu Josué, amém? E quando Moisés morreu, Josué foi elevado líder, amém? Então, assim, honre aqueles que estão, assim, na frente de vocês, seus discipuladores, honre. Ainda que seu discipulador talvez saiba menos da Bíblia do que você, honre. Honre. Porque esse é o caminho que Deus tem para liberar a bênção no tempo certo, na hora certa. Nós vemos isso na Bíblia inteira. Eliseu andava com Elias, Eliseu servia a Elias. E no tempo certo, Elias subiu e Eliseu recebeu o chamado. E ainda recebeu porção dobrada. Amém? Uma outra coisa, seja radical em servir o Senhor. Sirva só ao Senhor. Mas como assim, pastor? Eu sirvo só ao Senhor. Será que serve? Quantos de nós servimos esse ano muito mais ao dinheiro do que ao Senhor? Será? Sim, porque quando você trabalha e confia no seu dinheiro, você está servindo ao Senhor, ao dinheiro, a esse Senhor, né? A Mamon. Jesus disse que nós não podemos servir aos dois senhores. Ou nós vamos amar um ou vamos amar outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Aquele que quer ficar rico cai em muitas concupiscências. Não que a riqueza seja ruim. Não, o dinheiro é bom. Precisamos de dinheiro. Mas nós, antes de precisar de dinheiro, nós precisamos do Deus que provê todas as coisas. Amém? Se você tem o Deus que provê todas as coisas, o dinheiro é consequência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não perca a sua vida espiritual por conta do sua busca desenfreada a dinheiro. Eu não posso falar do seu trabalho porque eu posso cair num erro, né? Todos nós temos que trabalhar, sim. Mas sonda seu coração. Sonda seu coração. E não sirva a nada que possa ocupar o lugar de Deus. A gente vê também Elias falando para aquele povo: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, serviu. Se é o Senhor, sirva o Senhor. Sabe, está na hora, querido, da gente parar de brincar.
de ser cristão. Está na hora da gente buscar a Deus. Amém? Essa palavra é forte, mas ela é para mim também. Nós temos que parar de brincar de ser cristão. A gente tem que parar de achar, porque porque a gente conhece a palavra, porque a gente conhece as promessas, elas vão automaticamente agir na nossa vida. Nós vimos que não foi isso que aconteceu na vida daquela cantora. Ela conhecia as promessas. Ela sabia que o melhor para a filha dela era se tornar uma grande mulher de Deus. Mas o que ela fez para tornar a filha dela uma grande mulher de Deus? Usou droga na frente da filha? Com certeza. Porque essa menina também se tornou uma usuária de droga. E com isso eu quero encerrar com a última coisa, que é muito importante, que Josué fez. Ele tomou responsabilidade sobre servir a Deus, sobre ser radical e sobre a sua casa. Abra comigo em Josué 24. Deixa eu ver se é 24 mesmo, eu não anotei aqui. Versículo 19. E eu estou terminando. Como eu disse, seja radical. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Amém? Aqui, não, e o que eu estou querendo ler é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde que está? Versículo 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Tome posse. Tome autoridade. Não sirva outros deuses na presença dos seus filhos. Porque isso pode trazer tragédia na sua casa. Não sirva o dinheiro na frente dos seus filhos. Não sirva televisão, rede social. Hoje as pessoas estão ficando solitárias dentro das próprias casas. Os filhos estão já sendo até jogados para a internet para aprender desde criança a servir outros deuses. Misericórdia. Nós precisamos tomar a nossa família, a nossa casa. Amém? Deus tem grandes coisas para mim e para a sua vida. Amém? Você crê? Você crê que Deus projetou os melhores anos da sua vida agora para frente? Você crê que aquilo que você tem como promessa e você ainda não viveu, Deus fará você viver? Você crê? Então, sirva ao Senhor. Busque ao Senhor, seja como Josué, ame o Senhor. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé. Mas aí você pode perguntar para mim: pastora, eu já tentei tantas vezes, mas eu tenho ficado, me sentido presa.
Como essa cantora que nós compartilhamos um pouco a história dela. Ela tinha prisões, mas ela esqueceu que ela tinha uma via de escape que se chamava Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, Ele é poderoso. Amém? Ele venceu a morte. Amém? Ele venceu o pecado. Ele venceu as trevas. Ele veio ser a luz do mundo. Ele veio nos dar a vitória. Amém? Ele veio trazer vista aos cegos. Não só cegos físicos, cegos espirituais. Ele veio abrir ouvidos, não só de surdos físicos, mas de surdos espirituais. E Ele está aqui nessa noite. E eu quero fazer uma oração e eu queria que você orasse também. O que você precisa e que você sabe que Jesus pode te dar. Josué precisava que o sol parasse. E Deus atendeu a voz dele. O Senhor quer ouvir a sua voz nessa noite. O que você precisa dele? Você precisa de socorro, você precisa de libertação, você precisa de um milagre. O que você precisa? Mas escolha bem. Seja como Salomão. Salomão escolheu bem. E além do que ele pediu, ele ganhou muito mais. Começa a orar, falar com o Senhor agora. Senhor, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor. Pai, estamos encerrando mais um ano das nossas vidas. Pai, o ano de 2019 está aí. E com ele, tudo aquilo que nós precisamos. Porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração nessa noite. Senhor, que possamos acertar nossas vidas, Senhor. Nós não precisamos viver o fracasso na nossa casa. Nós não precisamos viver o fracasso na nossa vida emocional, no nosso casamento. Porque nós temos Jesus. Quando entregamos nossa vida para Jesus, todas as coisas nos foram dadas como herança. E nós te louvamos, Senhor Jesus, nessa noite. Porque o Senhor é a provisão que precisamos. Senhor, que não possamos buscar em nenhum outro lugar. Senhor, não há outro lugar. Senhor, não há outro que possa suprir as nossas necessidades. Não há outro que possa nos libertar. E nessa noite queremos ir até o Senhor e clamar pela tua benevolência. Vem sobre nós, Senhor, liberta-nos. Aqueles que precisam de uma libertação nessa noite. Seja liberto. Se você tem insônia, eu quero repreender agora em nome de Jesus e declarar: seja liberto de toda insônia, de toda depressão. Em nome de Jesus, porque o Senhor, Tu és poderoso para quebrar todo jugo e toda cadeia. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa vir em socorro da nossa casa e que possamos ter a declaração de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nos perdoa quando somos mau testemunhos dentro de nossas casas. Nos perdoa, Senhor, quando falamos o que não devemos, quando pecamos e deixamos nossos filhos, Senhor Deus, à mercê dos nossos pecados, da abertura espiritual que acontece sobre a nossa casa. Queremos nos arrepender hoje, fechar toda maldição sobre a vida dos nossos filhos. Não terão maldição, serão resgatados de todo mal, porque naquela cruz verdadeiramente Jesus se fez maldito, para que a maldição não prevalecesse nas nossas vidas e nas nossas casas. Somos livres, Senhor, somos livres, nossa família é livre de toda maldição.
Senhor, nos perdoa quando temos buscado o dinheiro antes de buscar o Senhor, que nos dá força para adquirir riqueza. Senhor, o Senhor falou lá em Deuteronômio, para que quando a gente entrasse naquela terra boa, a gente não dissesse que foi o nosso braço e a nossa força que nos fez adquirir a riqueza. Antes nós lembrássemos que é o Senhor que nos dá força para adquirir riqueza. Nos perdoa, Senhor, porque temos corrido atrás dos nossos projetos, corrido atrás da nossa prosperidade, esquecido de buscar o Senhor, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e é o Senhor quem diz que abalará as nações, porque se o Senhor não abalar as nações para nos prosperar, não faremos nas nossas forças. Mas nessa noite queremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, precisamos de direção. Precisamos da tua direção para os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos de nossas vidas. Mas não queremos ouvir do Senhor. Ah, se tivesse dado ouvido à minha voz. Senhor, livra-nos de ouvir isso do Senhor. Ah, Senhor, nós queremos ouvir, servo bom e fiel. Me serviste, ouviste a minha voz. O Senhor tem preparado caminhos no deserto, rios no ermo. Talvez você tenha dito, parece que eu não passo daqui. Mas o Senhor te diz nessa noite, que é Ele quem põe rios no ermo e caminhos no deserto. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Jordão, é o mesmo Deus que diz que para Ele não há impossíveis. Volte a crer no seu impossível. Volte a sonhar com o seu impossível. Porque o Senhor virá. Eu profetizo, 2019 é ano de milagres. 2019 é ano de receber respostas há muito tempo buscadas do Senhor.